No vídeo de hoje, vamos falar sobre futebol feminino. Vamos contar tudo sobre como foi a incrível conquista do Red Bull Bragantino, que no ano passado, 2023, conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A2, garantindo seu retorno à elite nacional. E se tu quiser saber tudo sobre isto, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, caso já seja, te convido a ser membro, mande o link desse vídeo para pelo menos 10 pessoas energéticas, porque Bragantino tem 10 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O tradicional Bragantino foi fundado em 8 de janeiro de 1928 na cidade de Bragança Paulista, distante 88 km da cidade de São Paulo, e de lá para cá conquistou títulos importantes como a Série B do Campeonato Brasileiro em 89 e em 2019, a Série C de 2007 e o Campeonato Paulista de 1990. Em 2019, o departamento de futebol do clube passou a ser gerido pela empresa de bebidas energéticas Red Bull, o que causou alterações no clube, como o novo escudo, a inclusão da marca ao nome Bragantino e a adoção das cores da Red Bull ao uniforme principal. Em 2020 foi criada a equipe de futebol feminino do Bragantino e logo no ano seguinte conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A2, conseguindo vaga para disputar a elite. Após o rebaixamento em 2022, o Bragantino em 2023 voltaria a disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro e mais uma vez a equipe conquistaria o título, marcando seu retorno à Série A1 do Brasileirão Feminino. O Red Bull Bragantino tinha no comando a treinadora Rosana Augusto, vinda do Atlético Paranaense, e peças como a goleira Alice, vinda do Iranduba do Amazonas, as defensoras Débora, vinda do Vitória da Bahia, Estela, vinda do Flamengo, Letícia Teles, vinda do Minas Brasília, e Rai Coutinho, vinda do Ceará. As meias Lele, vinda do Atlético Paranaense, Brenda Pinheiro, vinda do Bahia, Carol Lara, vinda do América Mineiro, e Letícia Monteiro, vinda do Fortaleza. E as atacantes Luana, vinda do Palmeiras, e a argentina Paulina Gramalha, vinda do Houston Dash, dos Estados Unidos. Foram 16 equipes participantes, divididas em 2 grupos de 8. Cada equipe enfrentou as outras equipes do mesmo grupo em turno único. E ao final da primeira fase, as 4 melhores de cada grupo avançavam para as quartas de finais, havendo a partir de então jogos eliminatórios de ida e volta até se definir o campeão. Sendo que as 4 equipes semifinalistas já garantiam acesso para a Série A1 de 2024. Por outro lado, as 4 piores, independentemente de grupo, seriam rebaixadas para a Série A3. A estreia do Red Bull Bragantino se deu no dia 16 de abril de 2023 no centro de treinamento do Bragantino, na cidade de Jarinu, diante do Crespon, do Distrito Federal. E o time paulista venceu pelo placar de 7-0. Gols de Letícia Monteiro aos 15, Lele aos 25, Luana aos 34, todas do primeiro tempo, 2 de Paulina Gramalha aos 2 e aos 44, ambos do segundo tempo, Letícia Pires, vinda do Atlético Paranaense aos 18, e Priscila, vinda da Francana de São Paulo aos 37, ambas na etapa final do jogo. Em seguida, jogo no dia 23, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, diante do Botafogo. E mesmo fora de casa, as Bragantinas venceram pelo placar de 1-0, gol de Paulina Gramalha aos 28 minutos da etapa final. Dia 30, jogo em casa, no CT em Jarinu, diante do também paulista AD Taubaté. E as duas equipes ficaram empatadas em 1-1. Gols de Paulina Gramalha aos 25 a favor do Red Bull Bragantino e de Baiana aos 45 a favor do Taubaté, ambos os gols na etapa final. Na sequência, jogo no dia 7 de maio, fora de casa, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, diante do também paulista São José, que venceu pelo placar de 2-1. 2 gols de Tefinha aos 19 do primeiro tempo e aos 15 do segundo, a favor do São José, e de Estela aos 25 do segundo tempo, a favor do Bragantino. Pela quinta rodada, jogo no dia 14, no estádio Gabriel Marques da Silva, na cidade paulista de Santana do Parnaíba, diante do América Mineiro, e o Red Bull Bragantino venceu pelo placar de 1-0. Gol de Rai Coutinho aos 15 minutos da segunda etapa. Em seguida, jogo no dia 21, no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, diante do Fluminense, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Gislaine aos 6 a favor do Fluminense e de Tayane Flores, vinda do Internacional de Porto Alegre, aos 39 a favor do Red Bull Bragantino, ambos os gols no segundo tempo. Pela última rodada, jogo no dia 28, como mandante, no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba,
diante do Minas Brasília, do Distrito Federal. E as Bragantinas venceram por 1-0, gol de Paulina Gramalha aos 50 minutos do segundo tempo. O Red Bull Bragantino encerrou a primeira fase classificado na segunda colocação do Grupo A, com 14 pontos, atrás apenas do líder Botafogo com 16 e à frente dos também classificados Fluminense, terceiro com 11 e América Mineiro, quarto com 10. Foram eliminados o AD Taubaté, quinto com 10, o São José, sexto com 8 e o Minas Brasília, sétimo com 7. O Crespon, com 0 ponto, foi a única equipe do grupo rebaixada para a Série A3 de 2024. Já no grupo B se classificaram Fortaleza, primeiro com 17 pontos, o JC Itacoatiara do Amazonas, segundo com 16, a União Desportiva Lagoana, terceira com 13, e o 3B da Amazônia, de Manaus, quarto com 11. O Sport Recife, quinto com 7 pontos, foi eliminado. 3 times do grupo foram rebaixados para a Série A3 de 2024. O Vila Nova de Goiás, sexto com 7, o Botafogo da Paraíba, sétimo com 6, e o SMAC de Ananindeua, Pará, oitavo com apenas 2 pontos. Nas quartas e finais, o Red Bull Bragantino teria pela frente a União Desportiva Alagoana, e o primeiro jogo aconteceu no dia 4 de junho, no estádio Rei Pelé, em Maceió. E mesmo fora de casa, o time paulista venceu pelo placar de 7-1. Gols de Carol Cardoso aos 17 minutos do primeiro tempo, a favor da União Desportiva Alagoana, enquanto que a favor do Red Bull Bragantino marcaram Paulina Gramalha aos 13 do primeiro tempo e aos 10 do segundo, Luana aos 16 e aos 43 do primeiro tempo e aos 26 do segundo, Júlia Beatriz, vinda do Ananindeua do Amazonas, aos 18 do segundo tempo, e Aline, vinda do Grêmio, aos 47 também na etapa final. A volta aconteceu no dia 11, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, e o Red Bull Bragantino confirmou a classificação ao golear a União Desportiva Alagoana por 5-2. Gols de Paulina Gramalha aos 3, Letícia Monteiro aos 7, ambas no primeiro tempo, Luana aos 9 e aos 35, ambos no primeiro tempo, e Júlia Beatriz aos 38 do segundo, a favor do Bragantino, enquanto que a favor da União Desportiva Alagoana, houve 2 gols de Carol Cardoso, aos 9 e aos 39, ambos os gols na etapa final. A vaga nas semifinais já garantia o retorno do Red Bull Bragantino à primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino de 2024. As outras 3 equipes classificadas foram o América Mineiro, que eliminou o Fortaleza com 2 vitórias, 2-1 em Belo Horizonte e 2-1 em Fortaleza. O Botafogo, que passou pelo 3B da Amazônia após empate em 0-0 em Manaus e vitória por 7-1 no Rio de Janeiro. E o Fluminense, que despachou o JC Itacoatiara com 2 empates em 0-0, tanto no Rio de Janeiro quanto no Amazonas, e vencer nos pênaltis por 4-3. Agora a briga seria pelo título, e o adversário das Bragantinas nas semifinais seria o América Mineiro. E o primeiro duelo será no dia 18 de junho, em Belo Horizonte, no estádio das Alterosas. E mesmo fora de casa, o Red Bull Bragantino venceu por 2-0. Gols de Letícia Monteiro aos 2 e Paulina Gramalha aos 3 minutos, ambas no segundo tempo. A volta aconteceu no dia 26, na cidade paulista de Santana do Parnaíba, no estádio Gabriel Marques da Silva, e o Bragantino confirmou a classificação para as finais ao vencer as meninas do América Mineiro pelo placar de 3-0. Gols de Carol Lara aos 30, Letícia Monteiro aos 40, ambas no primeiro tempo, e Júlia Beatriz aos 47 minutos do segundo tempo. Quem também se garantiu foi o Fluminense, que no duelo de cariocas, diante do Botafogo, venceu por 2-1 no estádio das Laranjeiras e empatou em 1-1 a volta no estádio Newton Santos, o Engenhão. O primeiro jogo das finais deu no dia 2 de julho, no Rio de Janeiro, no estádio Luso Brasileiro da Ilha do Governador. E o time paulista encaminhou a conquista do título ao golear o Fluminense pelo placar de 3-0. Gols de Luana, aos 36 do primeiro tempo, e Letícia Monteiro, aos 42 do primeiro tempo e aos 4 do segundo. A volta foi no dia 10 de julho, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, e o Red Bull Bragantino confirmou o título de campeão ao vencer o Fluminense por 1-0. Gol de Paulina Gramalha, artilheira da competição, aos 11 minutos do primeiro tempo. O Red Bull Bragantino foi campeão brasileiro feminino da Série A2 2023 com Alice no gol, Débora, Estela, Letícia Teles e Rai Coutinho na defesa, Lele, Brenda Pinheiro, Carol Lara e Letícia Monteiro no meio campo, Luana
e Paulina Gramalha Nodak. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!